Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e já estamos de volta. E você sabe, né? Estamos de volta com a leitura da palavra de Deus, a leitura bíblica, o nosso devocional diário. E hoje nós entraremos no segundo livro da Bíblia. Gente, quem diria? Nós já lemos o Novo Testamento inteiro e agora juntos estamos lendo o Velho Testamento. Vamos calmamente lendo algumas palavras difíceis, é normal a gente tropeçar, nós não somos nenhum profissional de leitura, estamos aqui entendendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O mais importante nesse momento é buscarmos a revelação, aquilo que está escrito, ver o que nós podemos trazer para o nosso espírito, que o nosso espírito seja enriquecido. Hoje começamos então o livro de Êxodo, é o livro de Moisés, é o segundo livro de Moisés. Foi Moisés que escreveu esse livro. Ele vai trazer um pouco da sequência das narrativas de Gênesis e ele vai relatar também o futuro dos descendentes de Jacó no Egito após a morte de José. Vocês sabem que José foi primeiro-ministro, foi governador do Egito e chegou um tempo da morte de José. Lá no livro de Gênesis, capítulo 50, nós vimos a morte de José. José reinou, aí morreu Jacó e depois morreu José. Só que antes de Jacó morrer e antes de José morrer, houve muitas coisas, aconteceram muitas coisas que lá o livro de Gênesis não falou. Então agora aqui no Êxodo vai contar um pouco da história. Temos que levar em consideração o tempo que se passou e como aquelas pessoas multiplicavam rapidamente no Egito. E aí nós vamos então ver um pouco da história, a continuação da história aqui, tá? Nós vamos ver o crescimento deles, o crescimento dos filhos de Israel no Egito, como eles cresceram, como eles aumentaram. E com o crescimento vieram também a opressão que o faraó começou a exercer sobre eles. E aí vem o livramento de Deus, tirando Israel do Egito, passando Israel pelo deserto, abrindo o Mar Vermelho para eles passarem e levando eles em direção a uma terra, segundo Deus, a terra que manaria leite e mel. Então nós vamos lendo e vamos apreciar essa leitura maravilhosa aqui com todos vocês. Diz assim, Êxodo, capítulo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Então, quem foram eles? Foram Rúben, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Zebulon e Benjamim, ok? Dan, Naphtali, Gat e Aser. Tá? Então, esses foram os que entraram. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por causa do José, que já estava lá. José, a história de José vem depois, né? José vai contar depois a história dele, que José é o 12º dos filhos de Jacó.
Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, já estava no Egito. Por que foram 11 que desceram com Jacó? Você sabe? Acabamos de ver, porque José já estava no Egito. Então estas foram as almas que desceram com José, com Jacó. Por quê? Porque José já estava no Egito. Tá? Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então aqui, versículo 6 já está contando de uma geração falecida. Claro que não faleceu de um mês para o outro, falando aqui de um tempo, né? Muito tempo. Olha só, porque aqui nós temos os Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. E aí, José. Tá? Aí vem o texto dizendo, faleceram José, ou faleceu José, e também os irmãos de José. E continuou, é claro, os filhos de Israel crescendo no Egito. E os filhos de Israel, verso 7, frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram e foram fortalecendo grandemente, de maneira que a terra do Egito se encheu dos judeus, dos filhos de Israel, descendente de Jacó, irmãos de José. Versículo 8 vai dizer para nós, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conheceu José. Levantou um outro governante, alguém que não conheceu a obra que José fez. Aqui não conheceu ou não quis conhecer, né? Porque eu acredito que, ao mesmo tempo se passando, a história foi contando. Não tinha como alguém no Egito, seja filho, seja neto, seja alguém da sucessão real, não saber os 7 anos de fome, os 7 anos de fartura, depois os 7 anos de fome, quem foi José, as terras que José comprou para Faraó. Era meio que difícil não saber os feitos de José. Todavia, aqui diz o texto que esse rei que entrou não conheceu José. Eu posso interpretar esse não conheceu como também não quis conhecer José, não quis saber de José. O que disse ao seu povo? Olha o que o rei disse. Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderosos do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e suba da terra. Ou seja, se eles se juntar com os inimigos, eles vão tomar o poder e aí nós vamos ficar envergonhados. Então nós vamos fazer o seguinte, esse rei disse, e puseram sobre eles maiorais de tributos, para que os afligisse com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidade, armazéns, Pitom e Ramassés. Eles então colocaram sobre ele maiorais que cobrassem tributos dos filhos de Israel, tá? Ok? Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Esse novo rei que entrou e não conhecia José, que começou a perseguir os filhos de Israel, ele ficou sem saber o que fazer, porque quanto mais ele perseguia os filhos de Israel, mais eles cresciam, mais eles cresciam, mais eles cresciam. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza,
assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que obrigava com dureza. Eles passaram a tratar os filhos de Israel com dureza, é mesmo como sendo escravo, escravizando os filhos de Israel. Só uma coisa que eles não entendiam: quanto mais eles escravizavam os filhos de Israel, mais os filhos de Israel cresciam e aumentavam. O rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e da outra era Puá, e disse essas duas parteiras, ou se fosse hoje seria ao hospital, a maternidade dos hebreus, a responsável, a diretora do hospital maternidade dos hebreus, e disse assim às parteiras: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os seus assentos ou sobre os assentos, olha, preste bem atenção, parteira. Se for filho, tá? Se for homem, se for macho, matai-o. Mas se for filha, deixa viver, tá bom? Então, olha só, parteiras, ficou claro? Vocês são as responsáveis por ajudar as mulheres hebreias a dar à luz. Então, tá aí o decreto do rei. Quando vocês estiverem ajudando as parteiras, se for menino, mata o menino, tá? Se for menina, aí não tem problema deixar nascer. Diz aqui o versículo 17, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Você percebeu aqui? As parteiras falaram: esse povo aí, esse povo tem Deus com eles, nós somos besta nada, não vamos mexer com esse negócio não. Não vamos mexer não. Deixa. Mas e aí? Quando o rei chegar e perguntar a vocês forem levadas à presença do rei para justificar por que os meninos estão nascendo. Então, o rei do Egito chamou as parteiras, dito e feito, e disse-lhes: por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? Eu não disse a vocês que matassem os meninos? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, tá? E já tem dado à luz antes que a parteira venha a elas. Você entendeu? Quando nós chegamos lá, quando acende o sinal para a gente ir correndo lá para ver, para ajudar os meninos das hebreias nascer, chegamos lá, já nasceu. Aí não tem como matar se já nasceu. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Deus estava com as parteiras ali naquele momento, para não deixar os meninos serem mortos. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, tá? Mas a todas as filhas guardai com vida. Porque aqui o Faraó queria matar ao nascer, tá? Ao nascer. Tipo assim, nasceu morto. Aí a gente não fica com a culpa, tá? Porque nasceu morto.
Como o faraó viu que não tinha jeito, que as parteiras temiam a Deus e não davam ouvido à voz de faraó, ou não deram ouvidos, então faraó faz um novo decreto. E esse agora, difícil, hein? Porque aí faraó disse assim, ok, então todo menino que nascer é para vocês jogarem no rio Nilo, onde havia muitos crocodilos. Todo menino que nascer é para ser julgado no rio. Nós não queremos que eles cresçam mais aqui em Israel. Capítulo 2, nós vamos ver o nascimento de um menino chamado Moisés. Você percebe que o diabo, ele sempre persegue o nascimento de alguém que tem um valor que é importante. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Então, a ordem do rei foi, já que as parteiras não conseguem matar as crianças ao nascer, para nascer sem vida, então agora tem um decreto meu, jogar todo menino no rio Nilo. Tá? Deixa eu te contar. Deus tem algo especial para você. E por mais que você seja perseguido por faraó, Deus vai te fazer, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger e vai te fazer chegar exatamente onde Ele quer que você chegue. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó meu Deus, muito obrigado. Assim como o Senhor protegeu as parteiras do capítulo 1 de Êxodo, assim como o Senhor guardou os meninos e protegeu, mesmo a ordem de Faraó sendo expressa e apertada, o Senhor guardou, livrou, protegeu, assim também o Senhor nos guarda, nos livra e nos protege. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós levantamos nossa voz para Ti dizer muito obrigado, ó Santo e poderoso de Israel. Muito obrigado, louvamos, bendizemos e agradecemos ao Senhor pela primeira leitura do capítulo 1 do livro de Êxodo. Vamos, meu Pai, ajuda-nos a entender, a ter revelações maravilhosas daqui para frente, neste capítulo. Obrigado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Então amanhã nós estaremos de volta. Capítulo 2 de Êxodo vai contar para nós sobre a morte, aliás, sobre a vida de Moisés. Te convido a estar conosco. Não falte, porque será sensacional. Essa leitura será fantástica. Deus abençoe a todos. Forte abraço e até nosso próximo devocional. Até lá.